Bem, pessoal, eu me chamo Mariana, certo? Eu sou engenheira eletricista e eu estou aqui para lecionar para vocês a disciplina de subestações elétricas, né? Visto que essa disciplina, ela trata-se de um assunto extremamente importante, né? Para a gente que é da área de elétrica e de eletrotécnica. E aí a gente vai ver que a partir do entendimento de uma subestação, que a gente vai conseguir entender de fato, né, como é que a energia sai da geração, lá de onde ela é gerada, e chega até nós consumidores. Nesse primeiro momento, a gente vai estar estudando sobre os tipos e classificações de subestações, ok? Então a gente vai dar andamento aí e a gente vai estar vendo essa parte hoje. Então, o objetivo dessa aula, como eu falei anteriormente, a gente vai ver basicamente isso aqui, né? Que é a definição de uma subestação. O que é uma subestação? Que a gente vai estar tratando com essa sigla, SE, né? Para não precisar estar toda hora falando de subestação e tal. E também, o objetivo dessa aula é estar estudando a classificação das subestações. Bem, eu trouxe essa imagem aqui para a gente ter um entendimento um pouco mais assim geral do que o que seria um esquema de um sistema elétrico de potência, né? Então, nessa imagem nós podemos ver aqui que nós temos a geração de energia, né? Que para esse caso aqui a gente trata-se de uma geração hidrelétrica, né? Então nós temos uma barragem, uma usina hidrelétrica de onde vai estar gerando, né, saindo uma certa quantidade de energia até chegar no consumidor final, que seria aqui uma residência. Mas para isso, né, para essa energia chegar até as nossas casas, ou até uma indústria, ou até uma fábrica, ou o consumidor final, né, se tratando de forma geral, ela precisa passar por algumas fases, né, não vem diretamente, ela passa, como a gente vê a imagem aqui, ela sai do gerador, né, tem a saída do gerador. Ela primeiro precisa passar por uma subestação elevadora, certo? E aí, nessa, por quê? Porque ela precisa sofrer uma certa elevação de tensão. Né? A tensão que sai do gerador não é uma tensão tão alta. E ela precisa sofrer essa elevação um pouco devido às perdas, né? Que vem ocorrendo durante esse percurso, né? Até chegar no consumidor final. Então ela precisa sofrer um pouco ela precisa ser elevada. Então a primeira subestação aqui que a gente vê é logo na saída do gerador. Então, geralmente nas hidrelétricas, né, nas usinas hidrelétricas ou em outras usinas, seja eólica, tal, por exemplo, termoelétrica, elas vão ter sempre uma subestação desse tipo na sua saída, uma subestação elevadora, né? Que o nome já está dizendo, então ela vai fazer que essa energia seja elevada, né? A tensão seja elevada. Então aí a gente tem logo em seguida as linhas de transmissão e antes de chegar no consumidor final ela passa novamente por outra ação, né, que a gente chama aqui de subestação abaixadora. Então o próprio nome já está dizendo. Essa tensão agora ela vai sofrer vai baixar, né, para chegar enfim no consumidor final. Né? E mesmo assim a gente ainda vê aqui um poste que também a gente pode tratar como uma subestação, ela vai sofrer novamente vai ser baixada novamente essa tensão para enfim poder ser usada numa residência, né, no ramal de ligação de uma residência. Então, gente, basicamente isso no esquema do sistema elétrico. Então, essa energia, ao sair da geração, seja lá qual fosse, se ela for hidrelétrica, se ela for uma termoelétrica, se ela for uma eólica, ela precisa passar por esses processos, ela precisa ser elevada e em seguida ela precisa ser abaixada, né, para chegar até no consumidor final, no seu consumidor final. Então, outro tipo de esquema do sistema elétrico de potência é em forma desse desenho aqui, né, que é uma forma mais formal, bem dizer, né, porque a outra está bem didática, né, desenho para a gente conseguir enxergar. Aqui é uma forma mais formal, então vemos aqui que a gente tem essa simbologia, né, essa bolinha amarela, seria uma simbologia de um gerador, né, seja lá como eu falei, pode ser qualquer geração de energia. E aí a gente vê que a tensão não é tão alta, né, de 12 kV a 24 kV.
ela não é uma tensão tão alta, então ela precisa ser elevada, então logo quando ela sai da geração, ela passa por uma subestação de elevadora. Que aí a gente vê que já passa para 138 kV a 765 kV. Então aqui já foi elevada essa tensão logo quando ela sai da geração, né? E aí por esse caminho até chegar no seu consumidor final, ela está passando aí por outras subestações. A gente tem aqui subestação de transmissão, nós temos aqui a subestação de distribuição e por fim a subestação de utilização, que é a final mesmo, que são, a gente pode exemplificar como postes, os postes, né? Que a gente a transformação aí das tensões que a gente usa em nossas residências. No caso aí, a gente está falando aqui que é menor que 1000 volts, né? No caso aqui da nossa região, a gente pode estar falando até em 220 volts, né? 220 é o 110. Então, esse é o esquema, certo? Então, as tensões, ela primeiro sai uma tensão baixa, eleva, depois sofre um abaixamento de novo, para enfim a gente utilizar nas nossas residências. Aí, a questão, gente, como eu falo, para passar por essas transformações, né? Elas serem elevadas e serem baixadas, como eu falei anteriormente, é devido à questão das perdas que ocorrem, né, durante esse percurso, né, lá da geração até o seu consumidor final. Então ele precisa ter essas transformações. Aí outra coisa que eu chamo a atenção é que a gente vê que as tensões que saem da geração até nossa residência são tensões alternadas, correntes e tensões alternadas, né? Porque nós sabemos que hoje já está tendo sim uma transmissão em corrente contínua, mas o mais comum é a corrente alternada, a tensão alternada, devido ao fato do uso dos transformadores. A gente tem que ficar atento que os transformadores eles funcionam, né, em tensão alternada, em corrente alternada. Então não faz sentido usar uma corrente contínua quando a gente está usando os transformadores para fazer a elevação e abaixando essas tensões. Então, mas hoje, né, devido à tecnologia, devido ao desenvolvimento do eletrônico de potência, é sim possível estar fazendo essa transferência de energia, né, da geração até o consumidor final através de corrente contínua ou tensão contínua. Mas aí já é outro caso, né? Já outros componentes, não vai usar os transformadores nesse caso. Então aqui eu trago uma imagem de um exemplo, né, de uma subestação. Nós vamos estar estudando, vamos estar classificando essas subestações. A gente vai ver aqui quanto a nível de tensão, quanto a construção. Nós vamos ver algumas classificações. Nesse caso, para esse desenho aqui, a gente pode ver pela estrutura, pelo o tamanho dela, né? Que basicamente ela que pode estar se tratando de uma subestação de alta tensão, né? Ou até extra alta tensão. Que a gente vai estar vendo mais na frente, com calma, essas classificações aí que vão ser divididas. Então, primeiro a gente precisa entender o que é uma subestação, né? Aí eu trago aqui duas definições, né? Pelo PRODIST, né? Que é uma norma que regulariza essa questão da distribuição de energia. A gente diz que uma subestação elétrica nada mais é que um conjunto de instalações elétricas em média ou alta tensão que vai agrupar os equipamentos, condutores e acessórios destinados à proteção, medição, manobra e transformação de grandezas elétricas, né? Então são esses principais objetivos aí dessa subestação, é esse, né? Proteger, medir, fazer a manobra e transformar algumas grandezas elétricas, no caso das tensões, ok? A gente vai ver mais na frente o que significa cada caso desse aí. E outra definição também que eu achei interessante, tá até no módulo de vocês, é essa daqui embaixo, né? Subestação é um conjunto de equipamentos industriais interligados entre si, com os objetivos de quê? De controlar o fluxo de potência, modificar tensões e alterar a natureza da corrente elétrica, assim como garantir a proteção do sistema elétrico, né? Então é importantíssima essa questão da proteção também. Então, funciona como ponto de controle e transferência de um sistema de transmissão elétrica, direcionando e controlando o fluxo energético, transformando os níveis de tensão e funcionando como pontos de entrega para consumidores industriais. Então, eu trago essas duas definições de subestações para vocês, certo? Então, como eu falei a vocês no início, é um assunto muito importante, importantíssimo para quem estuda, né, elétrica. Quem quer trabalhar na área também é uma área muito
abrangente, muito procurada, né? Então é bom que quem tiver interesse se aprofundar e fundo, porque é uma área muito boa na parte da elétrica. Quem tiver interesse aí, fique à vontade. Bom, então, eu trago aqui, que eu achei importante, né, a gente debater um pouco sobre as funções, né? As básicas, quais são as funções básicas de subestações. Então, garantir a interligação do sistema de energia elétrica, né, garantir essa interligação lá da geração até o seu consumidor final. Então, essa garantia ela vai direcionar o fluxo de energia entre as fontes e as cargas e utilizam equipamentos de manobra e transformação de tensão, né, que são os transformadores. Outra função também é melhorar a qualidade de energia. Então, deve ter capacidade para compensar reativos também no sistema. Então, a gente vai ter bancos de capacitores aí nessas subestações, né, para estar compensando os reativos, né, que não é ideal aí, não é bem visto pelas pelas empresas que vendem energia, né? No caso aí a gente pode estar Coelba, então tem que estar fazendo essa compensação dos reativos através dos bancos de capacitores. E também controle e manutenção dos níveis de tensão adequado. Tem que estar controlando as tensões aí para a gente não ter prejuízos, né? Que é o que menos essas empresas precisam, desejam, é ter perdas com prejuízos. E por fim, proteger a integridade física do sistema e das pessoas. Então, para isso, eles possuem dispositivos de proteção capazes de detectar diferentes tipos de falta no sistema e isolar os trechos onde ocorrem as faltas. Uma falta, gente, é basicamente o que a gente pode falar de uma falta que ela é indesejada num sistema elétrico de potência, né? Por exemplo, um curto-circuito, né? A gente pode trazer a falta para a nossa realidade, uma coisa mais próxima da gente. A gente tem aqui ocorreu um curto-circuito, caiu um galho de uma árvore e tal, então ali naquele momento vai ocorrer falta, né? E aí por isso que existem esses dispositivos de proteção, que eles vão detectar rapidamente através de sistema de automação onde ocorreu essa falta, né, para que a gente consiga isolar rapidamente e, enfim, consiga também fazer a correção adequada. Então, essas são as básicas aí das subestações. Então, como eu falei a vocês, quanto à classificação, as subestações elas podem ser classificadas quanto o quê? Então, quanto ao seu nível de tensão, né? Quanto à relação entre os níveis de tensão de entrada e saída, quanto à função do sistema elétrico, qual a função, ao tipo construtivo de cada uma dessas subestações e, por fim, a sua modalidade de comando, como elas são comandadas, como você pode estar comandando essas subestações. Então, a gente vai estar vendo, vamos ver essas classificações aí passo a passo com alguns exemplos de algumas figuras para a gente conseguir identificar, né, qual tipo de subestação a gente encontra por aí. Também, quanto à classificação, quanto ao nível de tensão, nós temos esses 4 níveis de tensão, né? Baixa tensão, média, alta, extra alta e ultra alta tensão, né? Ultra alta tensão. Bom, então a baixa tensão, ela está assim abaixo de 1 kV, né? E sua principal função é conectar as principais linhas do sistema de transmissão em tensões elevadas. Nós temos a de média tensão, que ela é uma tensão média aí entre 1 kV até 35, né? Ela tem uma relação, elas geralmente são usadas para elevar, né? São elevadoras, então elas geralmente estão próximas às fontes de geração. E aí, qual a função principal? Subtransmitir, interliga a rede básica às linhas de subtransmissão, de alta, extra e ultra alta tensão dos grandes centros consumidores. A alta tensão, ela vai variar entre 35 kV a 230 kV. Então, essa que já está próxima ao centro de carga, então mais próximos aqui dos consumidores, né? E a função dela é distribuir. Né? Localizadas no centro de carga das cidades, elas rebaixam a tensão para níveis de distribuição, que é a de média tensão, que é essas tensões que a gente encontra aqui nos postes. E a gente tem também a de extra alta tensão, que ela varia de 230 kV até 765 kV, e a ultra alta tensão, que é maior do que 765.
Então, a função principal dela é consumir, então, localizada nas unidades consumidoras conectadas ao sistema de distribuição ou subtransmissão. Elas rebaixam a tensão para níveis de adequação de utilização, BT. Okay? Então, nós temos essas 4 classificações aí quanto ao nível de tensão. Então, a gente tem subestações de baixa tensão, média tensão, alta tensão, extra alta tensão e ultra alta tensão. E essas são as tensões aí que a gente tem que estar atento, né? Quais as tensões aí que o limite de onde elas trabalham. Quanto à classificação, quanto à relação entre a tensão de entrada e de saída, né? Então, elas são classificadas dessas 5 formas aqui. Né? A gente tem as subestações elevadoras, o próprio nome está dizendo, ela vai elevar a tensão, ela vai entrar uma tensão menor e vai sair uma tensão maior. Então, a relação entre a entrada e a saída é de elevar essa tensão. E elas são, o que é que a gente pode falar sobre elas? São localizadas nas saídas das usinas geradoras, como eu falei anteriormente. Então, assim que sai da usina, a tensão não é tão alta, ela tem que passar por uma subestação para ela ser elevada, né? Então, esses tipos de subestação, elas são chamadas de elevadoras, essas que estão nas saídas das gerações. Então, ela eleva a tensão para nível de transmissão e subtransmissão, e para isso a gente está usando, nesse caso, para um transporte econômico de energia. Certo? Então, como eu falei a vocês, é para a questão de economia, no caso das perdas que ocorrem no caminho. As subestações abaixadoras, também o nome diz, né? A abaixadora, elas são localizadas nas periferias das cidades. Então, essas subestações que a gente costuma ver perto dos centros urbanos, né? No caso de vocês aí em Campo Formoso, deve ter alguma subestação por aí. Estou falando de Jacobina, logo aqui na entrada da Jacobina a gente tem uma. Então, elas servem para diminuir os níveis de tensões, evitando inconveniências para a população, né? Evitando prejuízos no consumidor final. Também temos as subestações de distribuição. Essas subestações diminuem a tensão para nível de distribuição primária, né? Que é essa que a gente usa aqui nos centros, né? E elas podem pertencer à concessionária ou também ela pode pertencer a grandes consumidores. Outra subestação também é a subestação de manobra, que são responsáveis pelo chaveamento de linhas de transmissão. Nós vamos ver mais na frente o que é esse tal desse chaveamento. E uma manobra é tipo, você precisa fazer algum, como é que fala? Alguma manutenção num sistema elétrico, você vai ter que fazer uma manobra aí e tal. Então, essas subestações elas são responsáveis por isso, né? Então, elas são responsáveis pelos chaveamentos. A gente vai ver mais na frente como é que funciona essa questão. E, por fim, as subestações conversoras. Como eu disse a vocês, a gente transporta, né, a energia, as tensões, a energia mais em corrente alternada, mas, como eu falei anteriormente, também hoje é possível também transportar em corrente contínua. E para isso são utilizados esses tipos de subestações, que são as subestações conversoras. O nome conversores, usam conversores, né? E como eu falei, graças ao desenvolvimento da eletrônica de potência, isso foi possível. Então, elas são associadas ao sistema de transmissão CC, corrente contínua. Então, ela tem uma subestação retificadora e também uma subestação inversora. Então, ela pega no início, retifica o sinal e quando chega no seu consumidor final, ela inverte. Então, essa é até uma coisa mais moderna, né? Não sei se aqui na nossa região tem esse tipo de... Acredito que não. Mas lá pro lado do sul, lá para São Paulo, com certeza já tem esses tipos de subestações, onde eles estão transportando energia na corrente contínua e não em alternada, como a gente costuma ver por aqui. Quanto à função do sistema elétrico, né, as subestações ela tem essas funções aí: transmissão, subtransmissão e distribuição. Então, a transmissão, ela utiliza grandes transformadores para elevar a tensão do gerador até tensões extremamente altas, para transmissão de longa distância através da rede de transmissão. Então, nessa figura abaixo, a gente pode logo ver aqui na primeira imagem, essa primeira transformador aqui no início, logo que sai da estação geradora, ela passa por um transformador que a gente pode dizer que esse transformador é um transformador de transmissão. A subtransmissão, há derivações, anéis, diversas linhas e circuitos estão ligados às linhas de subtransmissão
destinada a transporte de energia elétrica das subestações de transmissão para as subestações de ramificações, que é essas finais aqui. Então, nós vimos aqui nessa segunda imagem do transformador. Não. E, por fim, as subestações que são de distribuição. Né? A potência é elevada diretamente ao consumidor. Né? Quando a gente fala carga, é o consumidor final. Então, recebe energia da linha de subtransmissão e a transporta para as redes de distribuição, que é a distribuição final, geralmente com abaixamento da tensão. Então, essa figura aqui eu trouxe para vocês para ficar bem claro, né? Nós temos aqui no início uma subestação de transmissão, no segundo momento uma subestação de subtransmissão e, por fim, a distribuição, que a gente pode dar um exemplo como um poste, né? Um transformador que a gente encontra nos postes pelas ruas aí. Quanto ao tipo de instalação, gente, né, as subestações ela pode ser instaladas de três formas, né, basicamente. Ela pode ter subestações ao céu aberto, né, como essa primeira imagem que eu trago aqui embaixo, o nome já diz, né, são construídas em locais em ar livre. Elas requerem emprego de aparelhos e máquinas próprias para funcionamento em condições atmosféricas adversas. Então, esses aparelhos que são usados, ela precisa, né, aguentar o tranco aí de chuva, de vento, de poluição. Então, são aparelhos próprios para esses tipos de condições. Já as subestações interiores, o nome já diz, né, são interiorizados, são construídos em locais abrigados. Então, essas subestações também, muitas vezes, ela é conhecida como uma subestação abrigada. E seus equipamentos são colocados no interior de construções, não estando sujeitos a intempéries. Que são a questão das condições adversas aí que eu citei anteriormente, que é a chuva, o vento e a poluição. Então, na primeira imagem aqui eu trago um exemplo de uma subestação a céu aberto, e no segundo momento, essa imagem do meio e a imagem mais à esquerda, são exemplos de subestações em interiores ou subestações abrigadas, né? Vocês vão ver que elas estão em ambientes fechados, mais protegidos. E também temos as subestações blindadas, né, que são construídas também em lugares abrigados, como essa imagem que eu trago aqui abaixo para vocês. E elas também são o quê? São equipamentos que são totalmente protegidos e isolados em óleo, com material sólido ou então em gás. Então essa imagem aqui a gente traga para vocês como um exemplo de uma subestação blindada. Bem, quanto ao tipo de instalação, né, outro também que eu achei interessante, né, eu falei o ar livre, a isolada, né, como é que fala? As interiores, aí eu falei agora da blindada, e também temos as subestações móveis, né, que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas, que acho que não tem no módulo de vocês, mas achei interessante trazer, que são usados em atendimentos emergenciais, eventos de curta duração, como shows, festas e exposições, parada para manutenção, né, quando a gente tem uma manutenção aí, seja ela preventiva ou programada, costuma-se usar esse tipo de subestações, e fornecimento temporário. Então, subestações móveis são subestações que você pode estar movendo ela de um lado para o outro, né? Pode estar transportando. E aí eu trago no próximo slide a imagem. Nós temos aqui a imagem de uma subestação móvel, né? Que aí você pode estar transportando ela para alguns ambientes e poder estar fazendo a utilização aí da mesma. Quanto à forma de operação, né? Como é que você opera? Como é que pode operar essas subestações? Então, a gente pode ter de três formas. As subestações ela pode conter um operador, né? Ter um operador para fazer esse tipo de serviço. Então, nesse tipo de subestação, ela vai exigir alto nível de treinamento pessoal. Então, como eu falei a vocês, é uma área muito boa para se trabalhar, então, o pessoal procura muito. O uso de computadores na supervisão e a operação local só se justifica para instalações de maior porte. Né, para uso de computador aí, só usa-se esse tipo de computador nesse tipo de supervisão aí para quando a gente tem instalações de portes maiores. Já quando a gente tem uma subestação semiautomática, ela possui computadores locais ou intertravamentos eletromecânicos que impedem operações indevidas. Então ela já é um pouco mais automatizada, né? Semi-automatizada. E, por fim, a subestação automatizada, que são as supervisionadas à distância por intermédio de computadores, por alguns programas que são muito usados aí na questão de automação. Principalmente a gente pode
posso citar como exemplo, né, o SCADA, que a gente vai estar estudando até o final do curso. A gente vai ver alguns sistemas de automação aí que são dados para a gente estar fazendo, supervisionando essas subestações. Então, a maioria, né, hoje procura-se mais estar automatizando essas subestações, né? Fica mais em conta. Então, mas também, de qualquer forma, vai precisar também de profissionais especializados, né, para estar trabalhando nessa área aí. Então, aqui eu procurei aqui algumas informações sobre algumas subestações aqui próximas a gente, né? E aí eu pesquisando encontrei essa aqui por curiosidade, essa subestação Campo Largo, que está sendo inaugurada aqui com energia solar, ou energia eólica, se eu não me engano é aqui em Orolândia ou em Umburanas, eu não fiquei atento. Eu anotei aqui, não sei se é em Umburanas ou é em Orolândia, mas tá ligada aí à energia eólica, né? Que está sendo inaugurada aí, se eu não me engano já foi inaugurada. E essa abaixo aqui é uma subestação da Coelba de Boninal, né? Ela vai usar aí um transformador aqui na Chapada, ela vai usar um transformador de 26,6 MV VA, e aí ela vai estar suprindo uma linha de transmissão aí de 138 kV, certo? Então ela essa subestação aqui em Boninal, ela vai estar ampliando, né? Vai fazer a ampliação da oferta de energia, além de melhorar a qualidade de fornecimento, né? E aumentar a confiabilidade do sistema naquela região lá da Chapada. Então vai pegar um bocado de cidade daquela ali e vai estar aumentando a confiabilidade daquele sistema. E aqui também eu trago alguns, né, exemplos aqui de algumas subestações, onde a gente pode estar vendo aqui a questão dela ser elevadora ou ser de manobra. Então essa primeira aqui, de salto pilão, ela é uma tensão elevadora, né? Aqui do lado de Blumenau a gente tem uma de manobra, né? Ela usa para fazer manobras. Logo aqui do lado a gente tem outra também de manobra. Aqui abaixo, uma tensão abaixadora, como eu disse aqui, já fica mais perto dos centros comerciais, né? Então praticamente dentro de uma cidade. A gente costuma ver um tipo de subestação desse aqui em Feira de Santana, né? Não sei se ainda funciona, mas tem uma subestação dessa no centro de Feira. A feira cresceu tanto que ela acabou ficando lá localizada no centro da cidade. E aqui um transformador difícil, né? Que é uma tensão abaixadora, que como eu falei, o exemplo do poste, né? Esses transformadores que a gente tem nos postes são os transformadores baixar, né? Que tensão secundária aí, porque é caso da gente usar aí 220, 110 e por aí vai. Então, gente, então é isso, certo? Essa aula só foi mesmo para a gente dar uma introdução no que seria uma subestação elétrica e ver algumas classificações, né? Nós vimos algumas classificações importantes. E aí, para a próxima aula, nós vamos estar passando agora para a parte dos materiais que fazem parte, né? Os dispositivos que fazem parte aí de subestações. Aí, para isso, a gente vai também estar estudando a parte da simbologia de alguns equipamentos, para a gente, a partir de um diagrama unifilar, conseguir identificar aí esses componentes, né? E fazer um estudo mais detalhado aí futuramente, ok? Então, até a próxima aula.